qué nostalgia de escuchar tu voz al atardecer. Ah, quanto anelo, Ah, cuánto anhelo, quanto anelo cuánto anhelo regressar ao jardim regresar al jardín de la inocência. de la inocencia. Se eu pudiera, Si yo pudiera, volveria atrás volvería atrás e não haria outra vez lo que hice. y no haría otra vez lo que hice. Cambiei mi comunhão Cambié mi por lo oscuro de la comunión noite. por lo oscuro de la noche. Em tinieblas cambiei En tinieblas cambié mis dias. mis días. Ah, que nostalgia Ah, qué nostalgia de andar contigo de andar contigo por el jardín por el jardín hasta el final del día. hasta el final del día. Aferrar-me a tus manos Aferrarme a tus manos e volar por la inmensa tierra por la inmensa tierra e a ti adorar. y a ti adorar. A quanto anelo A cuánto anhelo decir-te a ti decirte a ti lo que aprendi lo que aprendí nesse jardim, en este jardín, el jardín de la inocencia. el jardín de la inocencia. Senhor, nuestro Deus, nuestro Padre. Esta manhã, meu Senhor, nós la dedicamos a Ti, para que o Senhor venga receber a Tus hijos, aqueles, meu Senhor, que decidiram volver, decidiram, ó Deus, deixar atrás os temores, deixar atrás o passado, os pecados, os errores, e entenderam, Jesus, que não há vida lejos de Ti, não há. Pode haver uma diversão, um entretenimento, algo que satisfaga a los placeres de la carne, pero momentaneamente, porque ao final do dia, ó Deus, o vazio é insuportável, porque nada llena, nada pode ocupar esse lugar que só te pertence a Ti, esse lugar que é hecho a medida. Nada é capaz de llenar a alma humana, nada. Placeres, amistades, relações, viagens, dinheiro, nada consigue ocupar este lugar que pertence a Ti, Jesus. E eu sei que há pessoas que estão aqui hoje tão abatidas, tão desesperadas, tão avergonçadas. Mas eu lhe pido, meu Senhor, como aquele padre que esperava o regresso de aquele hijo pródigo. Aquele padre estava aí de braços abertos, esperando-lo. E quando ele regressa, o padre não condena, não questiona, não señala, não acusa, o Padre abraça. Então, que nesta manhã, Jesus, Tu vengas abraçar essa persona, abraçar, hacerla, Jesus, revivir, renascer, hacerla recuperar sua fé, sua alegria, hacerla, Jesus,
renascer. Que tu, Jesus, nesta manhã, transforme cada pessoa que está aqui, porque muitas se alejaram fisicamente, outras estão dentro da igreja, pero alejadas de ti, e também, Jesus, necessitam volver. E eu lhe pido que esta manhã seja para isso, que todos aqui presentes venham recuperar sua alegria, venham recuperar, ó Deus, a dicha, o entusiasmo, a força, que tu Espírito Santo venga devolver-lhes, ó Deus, aquele primeiro amor, o amor do início, para que esta pessoa, ela quede mais forte que antes, que o Senhor Espírito Santo hoje venga a entrar nesta pessoa e transformá-la, porque é a única maneira de que ella nunca mais se aleje de tus caminhos, ó Deus. Então, vem aqui hoje, Espírito Santo, a realizar esta obra. Hable com Deus aí a hora, meu amigo e minha amiga. Hable com Ele e diga-lhe a Ele que você quer envolver a esse primeiro amor, que você quer envolver a essa comunhão com Ele. Hable com Ele. Isso, hable porque Ele está aqui, Ele já está aqui, e Ele quer llenar-lhe, Ele quer abraçar-lhe, Ele quer transformar-lhe. Hable com Ele, hable com Ele. Ah, que nostalgia de andar contigo por el jardín hasta el final del día, aferrarme a tus manos y volar por la inmensa tierra y a ti adorar. Ah, cuánto anhelo decirte a ti lo que aprendí en ese jardín, el jardín de la inocencia. Espírito Santo, que cada persona seja tocada aqui hoje, e que todos salgam de aqui para, como decimos em México, borrón e cuenta nueva. Em nome de Jesus, e os que creem digam que assim seja. Mira-me a mim, por favor. Não é difícil a persona pedir perdão. Lo difícil, mais difícil, é ela crer no perdão. E é aí que Satanás mais ele trabalha, porque ele não deixa que a pessoa creia em el perdão, que ela creia que Deus la perdonou, que Deus já borrou o passado de Édia, os erros de Édia, o tropeço de Édia, as coisas que ela hizo e dijo. Isso é o mais difícil, porque a pessoa tem essa dificuldade, porque ela pensa, é que eu hice muitas coisas malas, é que eu hice e dije coisas horríveis, é que eu cometi erros abomináveis. Então, ela não consegue entender como que Deus la vaya a perdonar de coisas tão grotescas. Mas foi por isso que Jesus morreu na cruz. Ele não morreu por los justos, Ele morreu por los pecadores. Amém, gente? Ele morreu por isso. Ele morreu para que você pueda reconciliar-se com Deus. Porque Jesus é o único caminho que traz o homem de regresso a Deus. Não é religião. Nenhuma religião pode trazer o homem de regresso a Deus. Não, religião não faz isso. Jesus é o caminho, só Ele. Amém, gente? A Bíblia diz assim: aunque vosotros antes estabais alejados e erais
de ânimo hostil, ocupados em malas obras, sin embargo, agora Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele os ha reconciliado em su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fim de apresentar-os santos, sem mancha e irrepreensíveis delante de Ele. Amém? Ou seja, quando eu decido volver, quando eu me arrependo, errei, como decimos, la reguei, eu não tenho como volver atrás, não há como volver atrás dos erros que se cometeram, já cometeram. Então, a hora que hago, só há um caminho, eu me arrependo. E quando eu me arrependo e eu me vuelvo ao Senhor Jesus Cristo, então Ele, através, como está escrito aí, agora Ele os ha reconciliado em su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fim de apresentar-os santos, sem mancha e irrepreensíveis delante de Deus. Então, quando eu me vuelvo a Ele de todo meu coração, é assim que Ele me apresenta, santo, sem mancha e irrepreensível. Ou seja, quando há arrependimento sincero, quando eu realmente reconozco, eu não posso culpar a nadie. Eu poderia culpar fulano, mengano, mas ao final quem tomou a decisão fui eu. O problema se resolve quando eu reconozco. Eu tomei a decisão. É verdade que fulano, mengano, ciclano, tal persona ou tal situação me empurrou hacia uma mala decisão, mas quem decidiu fui eu. Eu decidi. Então, ao final, realmente eu sou o responsável por todo o que eu sofri. Então, eu reconozco. Então, isso me traz arrependimento. Eu me arrependo. E nesse arrependimento, a sangre de Jesus me lava de todo pecado. E me reconcilia com Deus. Me lava. E pode apresentar-me. Eu posso apresentar-me ante Deus, como está escrito: santo, sem manchas e irrepreensível. Santo, sem mancha. Ou seja, meu passado, meus erros são borrados. Aunque Satanás sempre vai tentar trazer a minha memória o que eu hice. Porque Satanás é acusador. Satanás é acusador. Então, se ele vai tentar trazer a minha memória o que eu hice, o desvio que eu tive, ele vai tentar. Mas eu creio em nisso aí, que Ele me reconciliou, que Ele me perdonou, que Ele me lavou, e que eu estou limpo aos olhos de Deus. Creia nisso. Creia. Não se deixe mais culpar. Não esteja aí carcomendo-se por dentro com as culpas, por os erros. Creia. Arrependa-te e creia. Jesus lhe lava. Jesus lhe limpa. Amém? E eu queria orar por você que necessita isso. O bispo, para mim, é muito difícil entender esse perdão. Às vezes eu não me perdono. Eu até sei que Deus me perdona, mas eu não me perdono. Então, eu quero orar por você que quer hoje reconciliar-se com Deus. Eu quero reconciliar-me com Deus. Eu quero restaurar minha vida e volver aquele primeiro amor. Amém? Quantos querem hoje reconciliar-se? Venga aqui delante do altar. Você que quer hoje, o bispo, eu quero hoje reconciliar-me. Você que estava apartado, o bispo estava apartado, estou regressando hoje. Venga aqui. Venga aqui. Você que estava apartado, você que se alejou por qualquer razão, não importa a razão. Nada que está para juzgar nem condenar.
mas para que você seja reconciliado com Deus no dia de hoje. Coloque as mãos em seu coração. Quero volver al inicio de todo, encontrarme contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Quiero rever mis conceptos y valores. Eu quero reconstruir. Yo quiero reconstruir. Regressarei ao caminho. Regresaré al camino. Verei as primeiras obras. Veré las primeras obras, Señor. Cante, eu me arrependo, Senhor. Yo me arrepiento, Señor. Me arrependo, Senhor. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Senhor. Eu quero volver al primer amor, ao primeiro amor. Eu quero volver. a Dios. Eu quero volver. Yo quiero volver al primer amor, al primer amor. Eu quero volver a Deus. Senhor, nosso Deus, essa pessoa quer hoje, Senhor. Ela quer hoje estar a contas contigo. Hoje, ela não pode sair de aqui hoje com o peso de culpas, o peso do pecado, o peso de los errores, de las malas decisões. Ela não pode sair de aqui hoje, ó Deus, com essa carga. Tu sabes o que é a carga do pecado, Jesus, porque quando tu estuviste ali no Getsemani, o Senhor sentiu o peso do pecado de toda a humanidade. Senhor Jesus, tu sabes o que um ser humano sofre por causa de seus erros, por causa de seus pecados, porque uno não apenas sofre nessa vida, se uno não se arrepende, uno vai sofrer por toda a eternidade, e é isso que queremos evitar, que essa pessoa hoje, ó Deus, ella sea limpia, e tu palavra promete isso, Jesus, que tu nos ha reconciliado em su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fim de apresentar-nos santos, sem manchas e irrepreensíveis delante de Deus. Jesus, por tu gran amor, por lo que tu hiciste na cruz, perdona essa pessoa aqui agora, Jesus. Lava el alma de ellas aqui agora, conforme a tua infinita graça. Perdona-las, Senhor. Lava-las, purifica-las nesse momento. Hable com Deus, pida-lhe perdão, pida-lhe a Ele a hora que você quer reconciliar-se com Ele, que você nunca mais quer apartar-se de sua presença, nem de sua casa, que você não quer nunca mais deixá-lo, nunca mais. Hable com Ele, isso, hable com Ele aí a hora, minha amiga, meu amigo. Hable com Ele, derrama a sua alma, derrama seu coração, porque grande é o Senhor em misericórdia, grande é o Senhor em compaixão. Ele é grande,
Isso, hable com Ele, derrama seu coração, coloca delante dele todo, absolutamente todo. Ó Espírito Santo, em el nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, lava essa criatura, lava el alma de Édia, lava, Senhor, que el alma de Édia seja lavada, purificada. Espírito Santo, dê a essa pessoa um coração novo, Jesus. Remueva esse coração que lá hizo tropeçar, que lá hizo seguir seus próprios caminhos, que lá hizo tomar decisões erradas. Quita esse coração e dá um coração novo, Senhor. Aqui agora, Espírito Santo, haga essa pessoa receber esse coração novo, esse coração limpo, esse coração em paz contigo, Jesus. Oh Senhor Espírito Santo, descenda sobre essas pessoas neste momento. Isso, hable com Ele, hable com Ele. Conforme a tu infinita gracia, Padre, perdona mi transgresión. Hazme sentir una vez más la gracia y dame paz en el corazón. Una vez más, yo siento mi pecado, que es contra ti, oh Padre, Padre de amor, mi alma pide tu alegría, mi alma pide tu alegría. Renueva en mí tu amor, renueva en mí tu amor, oh mi Señor. Mi corazón a ti te lo ofrezco, mi corazón a ti te lo ofrezco. Perdón imploro, mi Senhor e Rei, hazme sentir una vez más la gracia, hazme sentir una vez más la gracia. Misericórdia sí alcanzaré, misericordia sí alcanzaré. Una vez más yo siento mi pecado, una vez más yo siento mi pecado, que es contra ti, oh Padre, oh Padre, Padre de amor, Padre de amor. Mi alma pide tu alegría. Renueva en mí tu amor, renueva en mí tu amor, oh mi Señor. Sé que em iniquidade fui formado, sé que en iniquidad fui formado, e em pecado me concibiu mi madre, y en pecado me concibió mi madre. pero el Senhor que dejó consumado, pero el Señor que dejó consumado, me dio la paz, me concedió perdón, me dio la paz,
me concedió perdón. una vez más. Yo siento Una vez más yo siento mi pecado, que es contra ti, que es contra ti, oh Padre, oh Padre de amor. Padre de amor. Minha alma pide tu alegria, Mi alma pide tu alegría. renueva em mim tu amor, renueva em mim Tu amor, oh mi Señor. oh Espírito Santo, agora mesmo que essa pessoa receba o perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o perdão aí a hora. Você é perdonado. Você está perdonada, minha amiga. Você está livre, livre dessa culpa, livre desse passado, livre desses erros. E o Senhor Jesus lhe perdona aí a hora. Seja perdonado, receba esse perdão. Receba. Você está livre. Você está livre da culpa. Livre, completamente livre. Com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que você está limpo. Você está límpia. Você está livre aí a hora. Sejam todos perdonados. Sejam reconciliados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos os que creem digam amém. Digam graças a Deus. Amém. Amém. Então, a hora, creia. Você está livre. Você está perdonado. Não importa o que você isso. Você não tem que dar contas de seus erros a nadie. Você já se lo digo a Deus. E Ele já lhe perdonou. Ele já borrou. Então, agora creia em seu perdão e mira hacia adelante. Amém? E se Satanás lhe acusa e lhe diz: ah, mas acuérdate que tu hiciste tal coisa. É verdade, eu la hice. Mas Jesus me perdonou. Então se vete Satanás, porque eu estou perdonado. Creia e nunca mais se aparte da presença de Deus. Mas isso só será possível se você se llena com o Espírito Santo. Que é o único que nos pode manter de pé até o final. Solo o bautismo com o Espírito Santo. Se não há esse bautismo com o Espírito Santo, é solo na temporada. Eu passo na temporada com Deus e depois eu vou cair. Mas o Espírito Santo me sustenta. O Espírito Santo me dá forças para que eu resista às tentações, para que eu resista ao pecado, para que eu resista às palavras negativas, para que eu resista às tribulações. Ele me dá o sustento. Por isso é tão importante que vocês sejam bautizados com o Espírito Santo. Nós só vamos buscar dentro de alguns momentos do bautismo. Amém? Regressem a seu lugar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De camino al huerto en una noche gris, en secreto hacia el monte nos llevó. ¿Cómo imaginar que sería su mayor prueba de amor? El maestro nos pidió en aquel lugar. Podem tomar assento. Sei que estão cargados em debilidade. Sé que están cargados y en debilidad. Pero não desmaiem, não deixem de orar. Pero no desmayen, no dejen de orar. Tenho el alma destroçada. Tengo el alma destrozada. Lo escuchamos confesar y le oímos a lo lejos suplicar. Getsemane, Getsemane, vade de mi dolor, valle de mi dolor, el lugar que me revela el lugar que me revela la esencia de quem soy. la esencia de quien soy. Getsemane, Getsemane, testigo deste amor, testigo de este amor, donde se derrama el alma, donde se derrama el alma de cada hijo
Abba Padre, Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, Me ofereço em sacrifício. me ofrezco en sacrificio en tu altar. El cordeiro que o Senhor nos entregou. El cordero que el Señor nos entregó. Foi molido a causa de nuestra maldad. Fue molido a causa de nuestra maldad. Aún sabiendo el sufrimiento Aún sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar, obediente se humilhou. obediente se humilló hasta el final. Getsemane, Getsemane, fade de mi dolor, valle de mi dolor, el lugar que me revela el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemani, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, Abba Padre, me ofereço em sacrifício. me ofrezco en sacrificio en tu altar. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Getsemane. Getsemani, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemani, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Existe a maior guerra que há. Não é a guerra de Ucrânia contra a Rússia. Não é essa ameaça de guerra de Estados Unidos contra a Venezuela. Não são as guerras que existem aí por los países, Israel contra os países allá do mundo, do Médio Oriente. Essa não é a maior guerra. A maior guerra que se trava é a guerra que se trava há séculos. É uma guerra que nunca tuvo paz. Nunca houve paz, nunca houve trégua nessa guerra, que é a guerra por el alma. A guerra por la salvação del alma é a pior de todas as guerras. E essa guerra nós la vamos a travar todos os dias, todo o tempo, todo momento. Deus, ele trava essa guerra com Satanás por las almas. Porque desde que o homem pecou, então ele abriu a porta de sua alma, ele vendeu sua alma a Satanás. E desde então Satanás governou a humanidade, hasta que Deus enviou Jesus. E Jesus, ele vino não para salvar meu corpo, ele não vino para isso. Sim, ele prospera, sim, ele sana, sim, ele bendice as famílias, evidente, ele hace isso mediante a fé. Mas o propósito principal do Senhor Jesus não foi isso, não foi dar vida com abundância aqui nessa terra. O principal propósito de Jesus foi exatamente salvar a alma, salvar nossa alma, para que nós outros podamos ter uma eternidade. E ele pagou um preço caro por isso. O apóstolo Pedro, quando falou sobre essa guerra das almas, ou por las almas, ele digo em la epístola, depois de agarre, coloque para mim em pantalla, por favor,
na primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 11, vê o que ele disse: amados, os ruego como a estrangeiros e peregrinos, que os abstengais de las pasiones carnales que combatem contra el alma. Ou seja, há um combate por el alma. Esse combate que nós outros vamos a travá-lo. Esse combate que nós outros não podemos dar trégua a ele. Porque as paixões, como está escrito aí, carnais, estão continuamente intentando desviar-nos da fé, hacer-nos abandonar nossa fé. E normalmente quando alguém abandona a fé, é exatamente porque derrou essa batalha a ser vencida. Foi vencido por las pasiones carnales, los deseos carnales. Então vocês entendam que nós outros vamos travar essa guerra continuamente. A salvação de sua alma é caríssima. Como hablamos na semana passada do Salmo 49, que ele disse que a salvação da alma é caríssima. É muito cara, porque custou a vida do Hijo de Deus. Amém? E foi justamente em el Getsemani que o Senhor Jesus, ele travou a maior batalha. A maior batalha de Jesus não foi contra o diabo. Não foi a maior batalha de Jesus. A maior batalha dele não foi contra os religiosos. Não foi contra esses religiosos. A batalha de Jesus, na maior, não foi contra aqueles que se oponiam às suas palavras. A maior batalha de Jesus não foi contra isso. A maior batalha de Jesus foi contra sua própria vontade, sua natureza humana, que ele vindo como um homem. Que é a batalha que nós outros travamos. Essa batalha que nós outros travamos contra nós outros mesmos, para poder someter nossa vontade à vontade de Deus, é uma guerra. Porque nós outros temos vontades que contrariam a vontade de Deus, ou não? E essa batalha é difícil. É difícil porque se você não vela, se você não está aí em vigilância constante, você perde a batalha. Porque essa guerra, carne e espírito, é terrível. É uma guerra terrível. E quando Jesus ele foi ao Getsemani, ele foi ali justamente para uma guerra, ele foi travar uma guerra, que aí seria a guerra final, aonde ele venceria. A vitória de Jesus não foi não terminou, só terminou em el Calvário, mas começou em el Getsemani. O Getsemani foi o lugar onde ele, na verdade, venceu o Calvário, porque ali ele teve que negar-se a si mesmo. Ali ele teve que remir. Vê o que disse aqui na Escritura, ele mesmo dijo, verso 36. 26, 36. Então Jesus chegou com eles a um lugar que se chama Getsemani, ou Getsemani, e digo a seus discípulos: sentaos aqui, mientras eu vou allá e oro. E tomando consigo a Pedro e a los 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então les dijo: mi alma está como? Lê aí. Muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aqui e velad comigo. Eu estava buscando, lendo, vi uma versão que disse assim, coloca lá outra versão que eu encontrei. Minha alma está destroçada de tanta tristeza, hasta el punto
de la muerte. Vê a agonia que Jesus ele sentia quando ele entrou no Getsemani. Porque aí era a vontade de Deus contra a vontade da carne. Não é que Jesus não queria morrer, não se trata disso. Muita gente interpreta isso aí, dizendo, nem Jesus queria morrer. Não, não foi isso. O motivo da agonia de Jesus, do dolor de Jesus, não era a morte, porque ele sabia que ele vinha para isso. Amém? O dolor que ele sentia era ter que separar-se. Essa era a tristeza que ele sentia. A alma dele estava destroçada, porque ele sabia que a partir de aquele momento, ele estaria solo. Solo. Ele já não seria mais acompanhado por el Padre. Ele estaria solo. E só você que já sentiu esse dolor de estar solo e não poder contar com nadie. Você já sentiu esse dolor? De você passar por uma situação que você quedou completamente solo e que nada lhe ajudou? Já passou por isso? Agora, imagina o que Jesus sentia, porque por toda a eternidade, o Padre, o Hijo e o Espírito Santo nunca se separaram, sempre viveram juntos, e de pronto ele sentir esse dolor, o dolor da separação. Você que já teve essa experiência num dia, esse dolor de perder uma pessoa, que você saber que você não vai estar com aquela pessoa. Imagina Jesus, que ele nunca se separou do Padre, nunca, mas naquele lugar, e naquele momento, ele quedaria solo. Ele levou seus apóstolos para que eles quedassem com ele naquele momento, mas disse a Bíblia que os apóstolos se dormiram, porque ele tinha que passar por aquela situação solo. Todos nós outros um dia seremos levados a um Getsemani. Todos nós outros. Todos nós outros um dia vamos passar por uma situação donde nadie estará a nosso lado. Nadie nos vai a respaldar. Nadie nos vai a ajudar. Nadie nos vai a defender. Nadie nos vai a apoiar. Todos passaremos por esse momento. E é quando passamos por esse momento que nós outros revelamos nossa verdadeira essência. É aí que eu consigo ver quem realmente eu sou, de que estou hecho. É quando eu fui para esse lugar. Porque aquilo miércoles, quem estuvo miércoles? Estuvo miércoles? Eu ensinei para eles, e se você não estuvo, miércoles a hora, eu seguiria falando sobre isso, sobre a revelação do Getsemani. Vou falar mais sobre isso. Que ali no Getsemani se apresentaram 4 personagens, 4 principais. Eu falei com eles. Los traidores, los dormidos, los que huyen e los hijos de Deus. Quando nós outros passamos por esse Getsemani, será revelada nossa essência. Será mostrado o que há dentro de cada um de nós outros. Porque se nós outros não nos conhecemos, o Getsemani nos mostra quem somos. Então, Jesus, nesse lugar, ele sentiu isso. Minha alma está muito triste, está destroçada, como disse aquela versão, completamente destroçada, tamanho o dolor que ele sentia, mas mesmo sentindo esse tremendo dolor, ele se mantuvo, ele não odiou, ele não desistiu, mesmo passando por esse dolor, porque ele era Hijo de Deus. Quem é Hijo de Deus
passa por el Getsemaní, va a tener que doler, va a tener que sacrificar, va a tener que sentir el dolor, vá, mas ele permanece, ele não abandona, ele não desiste, mesmo que lhe duela, porque o amor que ele sente por el Padre é superior a qualquer coisa. Por isso que Jesus, quando ele orou e dijo, e adelantando-se um pouco, cayó sobre su rostro, orando e dizendo, Padre mío, se és possível, que passe de mim esta copa, pero não seja como eu quero, sino como tu quieras. Essa é a atitude de um filho de Deus. Quando eu sou filho de Deus, eu já não quero mais me voluntar, porque sua vontade, onde lhe levou? Aonde lhe levou suas vontades? Su querer próprio. Aonde lhe levou? As vezes que você quis tomar decisões por sua própria cabeça, por lo que você sentia. Que passou? Porque você quis fazer sua própria vontade e não isso a vontade do Padre. Você sofre. E como sofre? Mas quando eu aprendo a submeter-me à vontade de Deus, e essa vontade de Deus vai contrariar a minha, essa vontade de Deus vai contra a minha vontade, mas é o preço que eu vou pagar. Eu vou oferecer a Ele, não o que eu quero, mas o que Ele quer que eu lhe dê. Amém, gente? Aunque me duela. Esse é o Getsemaní. O Getsemaní, ele revela tudo isso. Ele mostra nossa essência. Ele revela o que está dentro de nós outros. Muitos, quando passam por esse momento, se rebelam. Muitos murmuram, muitos reclamam, muitos abandonam a fé, muitos se levantam, muitos se rebelam, muitos se perdem, porque só se revelou a essência da pessoa. Mostrou o que estava dentro da Édia, que estava escondido, nada veia, mas só foi revelado. E quando Jesus foi para esse lugar, o Getsemaní era um lugar de prensas de las aceitunas. Aí se prensava as aceitunas para que saliera o aceite. Então, quando Jesus ele foi ao Getsemaní, ele foi por isso, porque aí ele seria prensado, como nenhum ser humano foi na vida, e de ele salió aceite, que é o Espírito Santo. Amém, gente? Quando nós outros somos filhos de Deus, é isso que acontece. Quando nós outros somos prensados, quando nossa vontade é contrariada, quando nós outros temos que passar por esses momentos difíceis, de nós outros saldrá o Espírito Santo. Não saldrá uma mala atitude, não saldrá um murmúrio, não saldrá uma reclamação, não saldrá uma rebeldia. Não, vai sair o Espírito Santo, que se haga em mim tu vontade. Amém, gente? Eu quero tu vontade, eu não quero mais a minha. Então, essa é a essência de um filho de Deus. Por favor, não se olvidem disso. Todos os teres serão levados a um Getsemaní, em algum momento. Todos vão passar por essa prensa. Todos. Nenhum vai escapar. Eu não escapo. Nem eu escapo. De vez em quando dá uma prensada, para ver se sai outra coisa que não é aceita. Mas graças a Deus por isso. Porque quanto mais prensado nós outros seamos em nossa fé, mais nós outros vamos revelando o que está dentro de nós outros. Amém, gente? Que nós outros queremos a vontade de Deus por em cima da nossa. E creia-me, a vontade dele sempre será melhor.
É como você que é papá, você quer sempre o melhor para seus filhos, ou não? Quando você lhe dá um conselho, seu filho quer sair para uma festa, e você lhe diz, amigo, não vá. Ela não aceita, porque ela crê, ou ele crê, que você está proibindo, que você não está, não é isso, é que você está querendo evitar que ele sofra. Mas como os chamacos não entendem, como eles pensam que você está antiquado, que você esverra, ele disse, não, eu vou. E depois ele sofre as consequências. Sofre as consequências. Porque o padre sempre vai querer o melhor para os filhos. Esse é um bom conselho para os jovens. Seu papá nunca querrá o pior para você, sempre querrá o melhor. E normalmente a vontade de seu papá vai contrariar a sua. Ele vai dizer-lhe coisas que a você não lhe gusta de escuchar. Mas só ele pode falar coisas que você não lhe gusta escuchar. Porque os amigos sempre lhe dizem o que a você lhe gusta. Os amigos querem sempre agradar-lhe. Mas o papá não, a mamá não. A mamá lhe vai dizer a coisa tal como és. Mas não és para su mal, és para su bem. E assim é Deus. Ele sempre querrá nosso bem. Então, sempre que você passe por uma situação que você não entenda, não questione, apenas diga, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad e não a minha. De pronto você vai fazer um negócio, não saiu bem o negócio. Graças a Deus. Sea hecha tu voluntad. La minha era que salia, não salió, graças a Deus. Hágase tu voluntad. Está compreendendo, sim ou não? Não insista. Não insista contra a vontade de Deus. Não peleie contra a vontade de Deus. Aprenda a someter-se a ella. E foi isso que Jesus disse no Getsemani. Ele aí foi a lutar contra a vontade dele. A vontade dele era não separar-se do Padre. Morir ele ia morir. Sacrificar ele ia sacrificar. Mas ele não queria estar sem o Padre. Mas não havia maneira. Porque ele ia levar sobre si o pecado de toda a humanidade. E o pecado separa o homem de Deus. Então, naquele momento, ele já estaria solo, porque o pecado de toda a humanidade já estava sobre ele. Então, o Padre não podia estar com ele. Ele teria que ir solo, enfrentar a humilhação, enfrentar o Calvário solo. Mas porque essa era a vontade de Deus. E porque ele se submeteu à vontade de Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando você se somete à vontade de Deus, você depois verá a recompensa de lo que Deus hará em sua vida, por você obedecê-lo, por você someter-se a Ele. Amém, gente? Ponga-se de pé em seu lugar. Coloque as mãos em seu coração. Cierra os olhos, por favor. De camino al huerto en una noche gris. Em secreto hacia el monte nos llevó. En secreto hacia el monte nos llevó. Como imaginar que seria sua maior prueba de amor? ¿Cómo imaginar que sería su mayor prueba de amor? El maestro nos pidió en aquel lugar. El maestro nos pidió en aquel lugar. Sé que estão cargados e em debilidade. Sé que están cargados y en debilidad. Pero não desmaiem, não deixem de orar. Pero no desmayen, no dejen de orar. Tenho el alma destroçada. Tengo el alma destrozada. Lo escuchamos confessar. Lo escuchamos confesar. E le oímos a lo lejos suplicar. Y le oímos a lo lejos suplicar.
Getsemane. Getsemani, Valle de mi dolor. Valle de mi dolor. El lugar que me revela. El lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemane. Getsemani, Testigo deste amor. testigo de este amor, Donde se derrama el alma. donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba, Padre. Abba, Padre, Que se haga hoy en mí tu voluntad. que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre. Abba, Padre, Me ofereço em sacrifício em tu altar. me ofrezco en sacrificio en tu altar. Se é possível que de mim passe esta copa. Si es posible que de mí pase esta copa. Sin embargo, quero hacer tu voluntad. Sin embargo, quiero hacer tu voluntad. Getsemane. Getsemani, Valle de mi dolor. Valle de mi dolor. El lugar que me revela. El lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemane. Getsemani, testigo de este amor, Donde se derrama el alma. donde se derrama el alma de cada hijo de Abba, Dios. Padre. Abba, Padre, Que se haga hoy en mí tu voluntad. que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre. Abba, Padre, Me ofereço em sacrifício. me ofrezco en sacrificio en tu altar. Senhor nuestro Deus e Padre, a coisa mais difícil que há não é vencer a Satanás, não é vencer os inimigos da fé. A luta mais difícil que travamos é essa luta contra nós mesmos, a luta contra nossa própria alma. E tu sabes, Jesus, o que se sente, porque aí neste lugar o Senhor mesmo confessou que sua alma estava profundamente triste hasta a muerte. O Senhor sentiu essa pressão e essa opressão, e é o que nós outros, ó Deus, também sentimos. Ele tem que lutar contra nosso eu, nosso querer, principalmente em um mundo, Senhor, tão modernizado, um mundo com tantas informações, onde todo mundo quer saber e conhecer, e muitos formam suas próprias ideias, suas próprias verdades, e quando somos confrontados com tu palavra, vemos que todas estas supostas verdades não são verdades, e temos que negar-nos a nós outros para poder someter-nos a tu verdade, Jesus. Ó meu Senhor, eu lhe pido aqui hoje, por essa pessoa que está travando essa luta interna, luta contra suas ideias, contra suas vontades, contra seus pensamentos, luta contra sua carne, que é uma luta, Jesus, horrível, e por isso eles necessitam de tu Espírito Santo, porque se tu não viera, ele Espírito Santo, tu não suportaria, Jesus, tu sabes que não suportaria, e como eles vão suportar, Jesus, sem tu Espírito? Sem tu Espírito eles vão cair, sem tu Espírito eles vão tropeçar, sem tu Espírito eles vão huir.
sem tu Espírito, eles vão hasta traicionar a fé. Por isso, Senhor Jesus, eu lhe pido nesta manhã que tu vengas a resolver o problema del alma dessa pessoa. E isso só se resolve com tu presença, Senhor. Só tu presença, não há outra forma, não há outra maneira. Só tu Espírito pode restaurar el alma, só tu Espírito pode transformá-la. Então, vem aqui hoje, Jesus, sobre essa pessoa que hace esta mesma oração. Padre, haga em mim tu vontade. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. Hable com Ele aí a hora. Isso, hable com Ele. E diga-lhe a Ele: Jesus, eu não quero mais fazer as coisas a meu modo, a minha maneira. Já não quero mais seguir meus caminhos, porque meus caminhos me han levado a tomar decisões delas quais eu me arrependo, decisões erradas, decisões que me han hecho sofrer. E eu não quero mais seguir minha própria vontade, eu não quero mais seguir meus próprios instintos. Diga-lhe a Ele: Senhor Jesus, eu quero tu vontade, eu quero que tu hagas tu vontade em mim. Isso, hable com Ele agora, meu amigo, minha amiga. Hable com Deus, porque Ele está escutando sua oração. Isso, hable com Ele, pida-lhe a Ele que lhe dê de seu Espírito Santo, porque Ele quer dar-lhe hoje, Ele é Espírito Santo, Ele quer llenar-lhe hoje com Ele Espírito Santo. Hable com Ele agora. Isso, hable com Ele. Isso, hable com Ele. Busque-lo de todo o seu coração. Cordero que el Señor nos entregó fue molido a causa de nuestra maldad, aun sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar, obediente se humilló hasta el final. Getsemane, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemane, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Getsemane, Getsemane, valle de mi dolor, valle de mi el lugar que me revela, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemane, Getsemane, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo. donde se derrama el alma de
cada hijo Levante de las manos y Dios. dile: Abba Padre, Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, Abba Padre, me ofrezco em sacrifício. me ofrezco en sacrificio en tu altar. Abba Padre, Abba Padre, que se haga hoy en mí, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Receba, Jesus. Receba a vida dessa pessoa. Porque Édia decide, Senhor, que se haga em Édia tu voluntad. Quizás por muito tempo Édia ha resistido tu voluntad. Édia ha querido imponer suas próprias vontades. Mas hoje, Jesus, essa pessoa decide. Ela quer tu vontade para Édia. Haga tu vontade, Jesus. Cumpla tus planos e propósitos na vida dessa pessoa. Que a alma de Édia agora, Jesus, seja llenada por ele Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebam ele Espírito Santo aí agora. Receba ele Espírito Santo aí agora. Deus, ele derrama de seu Espírito sobre todos aqueles que querem a vontade dele. Receba dele Espírito Santo aí agora. Llena-los, ó Deus, llena-los nesse momento. Dá-lhes, ó Deus, tu presença neste momento. Dá-lhes neste momento, Jesus, o tesouro maior. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abba Padre. Abba Padre, Que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Digam graças a Deus, que assim seja. Amém.